E o Dia Internacional do Trabalho, normalmente, Darlison, é marcado por protestos e milhares de pessoas em várias partes do planeta. E dessa vez, Carol, a grande maioria das manifestações respeitaram as recomendações do distanciamento social. Nos encontraremos de novo, diz a música que virou moda no fim da Segunda Guerra Mundial. 75 anos depois, em tempos de isolamento social, o refrão volta a ser atual. O Dia da Vitória dos Aliados na Europa é comemorado em 8 de maio. Hoje, o mundo parou para lembrar outra data, em que os trabalhadores são convocados para se unir, mas mantendo distância, como fizeram os gregos e os alemães. Os sul-coreanos sincronizaram os protestos e um grupo de parisienses desafiou a proibição de aglomerações. Alguns acabaram presos. A pandemia mudou não apenas as manifestações do 1º de maio pelo mundo, mas também o mercado de trabalho em todos os setores e para muito pior. A Ryanair, empresa aérea europeia de baixo custo, anunciou que vai cortar pelo menos 3.000 postos de trabalho. É só uma pequena fração das consequências devastadoras da pandemia. Em Madrid, a comemoração foi pelo fim de um trabalho e pela desativação de um hospital. Estamos aliviados e com esperança para o futuro, disse o bombeiro. A estrutura provisória que funcionou na capital espanhola por 41 dias atendeu mais de 4.000 doentes. O relaxamento do confinamento na Espanha começa amanhã. Cada grupo poderá sair de casa somente em determinados horários. Crianças poderão ficar no máximo 1 hora na rua, acompanhadas por apenas uma pessoa. Adultos têm horários diferentes, assim como os idosos com mais de 70 anos e todos com necessidades especiais que precisem de um acompanhante. A Itália irá reabrir parte da economia na segunda, mas não há perspectiva de que milhares de imigrantes africanos que chegaram ao país pelo Mediterrâneo terão algum tipo de benefício. Essas pessoas são chamadas de invisíveis, lembra o padre Daniele, que ajuda a comunidade. Se o vírus não escolhe quem contamina, essa pandemia deixou ainda mais em evidência um problema que afeta muito o Brasil, mas que ocorre também em outras partes do mundo, inclusive em lugares ricos como o Reino Unido. O índice de mortos pela Covid-19 em áreas mais pobres deste país é o dobro daquele registrado em lugares com renda mais alta. Dados divulgados hoje pelo governo britânico mostram o cruzamento de 2 problemas, a pandemia e a desigualdade social. Entre os ricos, há 25 mortes para cada milhão de habitantes. Entre os pobres, 55. A média no país é de 36 mortes para cada milhão. Londres tem a maior concentração de óbitos do país. Outro levantamento do Instituto de Estudos Fiscais mostra que o índice de mortes pela Covid-19 entre negros do país é 3 vezes maior do que entre os brancos. Os negros são um pouco mais de 3% da população britânica. Minorias estão entre os mais pobres, que vivem em casas menores e mais cheias, têm alimentação de pior qualidade e uma grande incidência de doenças pré-existentes. Hoje, o Reino Unido superou a barreira das 27.500 mortes. É uma tragédia para o país inteiro, mas os dados do próprio governo mostram que a realidade é ainda mais cruel para os mais pobres.